Olá, irmãos, mais uma vez reunidos para analisarmos as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, nos tempos de Abraão. Nós estamos no capítulo 17, paramos no versículo 22, vamos dar continuidade a partir do versículo 23. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis 17, 23, pratica-se a circuncisão. Vamos primeiramente orar para que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de aprender de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito, a Tua palavra. Ensina-nos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pratica-se a circuncisão. Gênesis 17, 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. A circuncisão, ali no Velho Testamento, no pacto abraâmico, Abraão deveria ser circuncidado no 8º dia, a todo macho nascido no 8º dia seria circuncidado, e agora que Deus fez o pacto com Abraão, então ele deveria circuncidar todos os homens de sua casa, todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os de sua casa, diz o texto sagrado. Então, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia. E a partir daí, no 8º dia em que nascia qualquer menino israelita, era circuncidado. Isso era da maior importância, e Abraão obedeceu naquele mesmo dia. A circuncisão, ela corresponde para a igreja ao batismo. A circuncisão na carne, no prepúcio, corresponde à circuncisão do corpo do pecado. Então, é a circuncisão no coração. Mas o batismo é a representação dessa circuncisão. Então, nós verificamos a urgência com que era feito. Naquele mesmo dia, como Deus ordenara, assim Abraão fez. Como fazemos hoje com o batismo nas águas? De um modo em geral, as igrejas realizam o batismo nas águas como se vê na igreja primitiva. Vamos ver. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 37 em diante. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles receberam a Jesus e no mesmo dia desceram as águas e foram batizados. Hoje, de um modo em geral, as igrejas fazem um curso de 6 meses para batizar as pessoas. Isso não tem respaldo bíblico.
Nós verificamos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 a 3, que o apóstolo Paulo diz que a travessia do Mar Vermelho representa o batismo nas águas. Ora, eles saíram do Egito e enquanto não atravessaram o Mar Vermelho, Faraó, que é um tipo de Satanás, e os soldados de Faraó, que são tipos dos demônios, eles perseguiram o povo de Israel e somente não puderam mais persegui-los depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Pois, enquanto nós não somos batizados, mesmo tendo recebido a Jesus como Salvador e Senhor, ainda não se cumpriu toda a justiça de Deus, conforme diz o Senhor Jesus no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Há uma necessidade de batismo. Ele mesmo disse, João estava se recusando a batizá-lo quando ele disse, não, eu preciso ser batizado para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, para que nós sejamos a justiça de Deus, conforme nos diz 2 Coríntios 5, 21, que Cristo se tornou pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus, é necessário o batismo nas águas. Então, o batismo nas águas não é apenas um símbolo de que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. É um símbolo, mas é mais que um símbolo. É também um ato que completa a justiça de Deus. É necessário, então, que façamos o mais breve possível. É evidente que quando pessoas idealizaram um curso de 6 meses, estavam pensando em fazer com que cada um que fosse se batizar entendesse perfeitamente o que representava o seu gesto, o que representava receber a Jesus como Salvador e Senhor. Mas isso pode ser feito em um dia, e isto pode ser feito em um curto espaço de tempo, e então a pessoa não ter que esperar 6 meses para se batizar. Esperar 6 meses é dar tempo a Satanás para levar a pessoa de volta para o mundo. Olha o que acontece por ocasião do batismo. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, e do versículo 25 em diante. Olha o que ele diz. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ele está aqui falando do batismo. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É a palavra de Deus que nos purifica. E aquele ato do batismo, ela vem a complementar a justiça de Deus. E o que acontece nesse momento? O versículo 26 diz, dar-vos-ei coração novo. A pessoa passa a ter um novo coração. Um coração que antigamente amava o mundo e as coisas que há no mundo. Agora ama a Deus e ama as coisas de Deus. Muda o coração. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador e se batiza, seu coração é mudado. Mas enquanto você não se batiza, o maligno vem atrás, as tentações são grandes para que você volte ao mundo. E porei dentro de vós espírito novo. Então, o novo espírito, o nosso espírito é renovado. Quando você recebe Jesus no momento do seu batismo, o seu espírito é renovado. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito. Uma coisa é renovar o nosso espírito e outra coisa é nos dar o Espírito de Deus.
E então, por ocasião do batismo, não somente recebemos um espírito novo, nosso espírito é renovado, como dentro de nós é colocado o Espírito de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E então, a partir de então, nós agora andamos, recebemos o potencial para andar nos estatutos do Senhor, guardar os seus juízos e os observar, e Ele mesmo faz com que nós procedamos assim. Versículo 28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Como nos fala na carta aos Colossenses, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Então, o que acontece? Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. A partir dali, do batismo, é uma nova vida. E tantas coisas sucedem como decorrência do santo batismo nas águas. Daí que não podemos perder tempo para não dar oportunidade ao maligno de levar de volta as pessoas para o mundo antigo. Então, naquele mesmo dia, Abraão, como Deus ordenara, Abraão praticou a circuncisão e assim devemos proceder com o batismo. Recebeu Jesus, você confirmou que a pessoa entendeu o que está fazendo, precisa ser batizado. O que aconteceu com aquele eunuco que, quando entrou na sua carruagem, indo para o seu país, e entrou no deserto, então Deus mandou Filipe para ir atrás dele. Filipe foi correndo ao lado da carruagem, enquanto o eunuco lia o livro do profeta Isaías. E Filipe perguntou, entendes o que lês? O eunuco disse para ele, como eu posso entender se não tem quem me explique? Ele subiu a carruagem, explicou a palavra de Deus para o eunuco entendeu, chegaram próximo a um oásis onde havia água, o eunuco perguntou, ali tem água, posso ser batizado? E Filipe disse, e imediatamente desceu da carruagem com ele e ali o batizou. Imediatamente após o entendimento da salvação. Versículo 24, Gênesis 17, 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Enquanto Abraão não foi circuncidado na carne do seu prepúcio, ele tinha promessas de Deus, mas a promessa não se cumpriu. Ele não teve a nação que haveria de começar com uma semente, o seu filho Isaque. Não nasceu Isaque. Então nós não iremos multiplicar um povo enquanto não formos batizados e quebrantados, porque o batismo é um símbolo do quebrantamento. Aquele que ainda vive para si e não para Deus, esse não vai conseguir constituir uma nação espiritual. É preciso negar-se a si mesmo. É preciso que nós vençamos o nosso ego, para que então tenhamos legalidade no mundo espiritual para constituir uma nação espiritual para o Senhor. Por isso, todo aquele que não é quebrantado não consegue avançar no reino, ganhando vidas, fazendo discípulos e multiplicando uma nação espiritual para o Senhor. Por isso, Abraão só teve um filho após a circuncisão. Ismael, seu filho, versículo 25. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados
todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então verificamos, amados irmãos, a importância de ser realizado imediatamente o batismo, após a pessoa ter recebido a Jesus e confirmado que realmente entendeu o que é a salvação, então essa pessoa deve ser batizada. E também, uma outra lição que nós temos aqui é que nós necessitamos de quebrantamento para que tenhamos legalidade no mundo espiritual para conquistar uma nação espiritual, tal como sucedeu com Jacó. Que Jacó, então, quando se quebrantou, ali na luta com o Senhor, na luta com o anjo, às margens do riacho do Jaboque, ali ele se quebrantou e pôde entrar na vida abundante e teve legalidade, então, para ser o líder da nação, o dono da nação de Israel. A nação tomou o nome de Israel e não de Abraão. Então, amados, é de suma importância esse entendimento. Mormente, se você é líder de uma igreja, para que você possa colocar em prática esse ensinamento. Fique com Deus, que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.